tarde. Eu sou Thaís Naldoni, esse é o Imprensa na TV, um programa para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Hoje o assunto é bem interessante e trata de uma das colunas mais populares na mídia nacional. É fácil dizer do que se trata, a gente não está falando de palavras cruzadas e nem de esporte, a gente está falando de astrologia. Vá tirar a coluna de astrologia de algum jornal para você ver se não vai ter reclamações incríveis, uma em cima da outra. Bom, para falar sobre isso, óbvio, eu trouxe aqui uma expert no assunto, que o Imprensa na TV sempre faz isso, né? Temos aqui a Bárbara Abramo, que é colunista da Folha de São Paulo e do portal UOL de astrologia. Bom dia, nossa senhora. Boa tarde, Bárbara, tudo bem? Boa tarde. Fiquei tensa agora só porque eu falei que ela era boa pra caramba e falei bom dia ao invés de boa tarde. Super bom. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. Foi um prazer. Bárbara, eu estava fazendo uma pesquisinha a respeito das colunas de astrologia e encontrei diversas citações tratando a coluna de astrologia como realmente uma das mais populares na mídia popular, na mídia para classe média alta, todo mundo se interessa pelo tema. E aí também que ela nasceu mais ou menos na época de 1930 na Inglaterra. Eu achei interessante o dado, que eles estavam fazendo o mapa astral da princesa Margaret, em 1930, quando ela nasceu. A que se atribui primeiro a popularidade desse tipo de coluna? Então, na verdade, tem aí uma coisa assim, no século XVII, no século XVIII, começaram a aparecer em almanaques e jornais na Inglaterra com prognósticos astrológicos para todos os signos, para o rei, a rainha e tal. Então era comum fazer prognósticos sobre reis e rainhas. Depois, com o tempo, a astrologia ficou considerada assim um saber supersticioso, ela perdeu a popularidade, vamos dizer, e voltou com tudo no começo dos anos 20, no Ocidente. E realmente, na Inglaterra, que é um dos lugares em que a astrologia mais permaneceu, firme, mesmo não, sem sair no jornal, voltaram a se publicar horóscopos de pessoas famosas, reis, rainhas, e de pessoas também, que é a astrologia dos signos, que a gente fala. E isso aí se deve à popularidade, porque todo mundo gosta de ter alguma palavra de esperança, alguma orientação, principalmente quando as pessoas estão muito mergulhadas no cotidiano e ficam sem saber direito para onde elas estão indo, elas gostam de ter uma palavrinha. Tanto é que às vezes tem um cenário astrológico meio ruim, qualquer astrólogo escreve uma coisa mais pesada no horóscopo e o pessoal não gosta, o pessoal gosta só de ouvir coisa boa. Isso é um problema pra gente, né? Porque nem sempre o céu tá bom, né? Isso é verdade. E as pessoas realmente, tem gente que não começa o dia sem ler no jornal a coluna de astrologia. Muitos. E você tem que tomar cuidado, porque com o que você fala, mesmo as coisas mais difíceis, você tem sempre que colocar um lado positivo. Mas você faz isso há muito tempo, né? As colunas de astrologia na mídia. Astrologia mesmo eu faço desde 1981, que eu comecei a trabalhar profissionalmente com isso, ler mapa, atender gente. E coluna de astrologia eu fiz, primeira vez que eu fiz foi no Jornal da República, nos anos 70, final dos anos 70. O Jornal da República teve vida curta e eu fazia uma coluna lá. Depois passou, depois eu trabalhei na Capricho um tempo, respondendo carta, vendo ascendentes de clientes, fazia um horóscopo mensal lá, e depois agora numa base mais constante, na Folha, desde março de 2000. E na UOL também, acho que na UOL começou, acho que em abril de 2000, um mês de... A gente faz 14 anos já. A gente está falando de uma coisa que as pessoas se interessam muito, mas que não é futurologia, é ciência, né? Um estudo. Então, o que é necessário para uma pessoa, por exemplo, eu gosto muito dos astros, acho interessante, ela precisa estudar para isso, né, Bárbara? Qual é a formação de um astrólogo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a astrologia não é uma ciência no sentido que a gente usa popularmente a palavra ciência, né? Ciência a gente associa sempre com física, medicina, química. A astrologia não é ciência nesse sentido. Mas ela é um conjunto de conhecimentos que foram sendo testados, observados ao longo dos milênios, né? Tem mais de 3.000 anos a astrologia. E ela é um saber, é uma arte também, porque você tem que ter inspiração, você tem que saber qual é o trânsito planetário que está mais atuante naquele momento. Então, assim, eu acho que é mais uma arte, uma técnica do que uma ciência no sentido
atual da palavra. Certo. E para a pessoa se estudar isso, é bom ela ler um pouco de história da astrologia, porque ela acompanha a história do pensamento, a astrologia, né? Ela é muito antiga, ela é bem interessante a história da astrologia. E precisa ter conhecimento da relação dos planetas no sistema solar e conhecimento dos signos, do significado dos planetas, né? Mas não deve confundir com astronomia. Uma coisa, outra coisa. A astronomia já é um estudo físico dos planetas. A astrologia é um estudo simbólico dos planetas. Sim. Bom, e existe essa confusão às vezes, né? Uma outra confusão que eu vejo, que eu queria saber se isso te incomoda de alguma forma. Por exemplo, toda vez que vai chegando final de ano ou começo de ano, ou então algum evento importante, como acabou a Copa do Mundo, por exemplo, aparece um monte de gente fazendo um monte de previsão, falando a respeito de, o Brasil vai ganhar a Copa, o ano que vem vai ser bom por isso, por aquilo, e etc. E às vezes parece que sem muito critério, né? E isso te incomoda? Parece que coloca na vala comum todas as pessoas que trabalham com isso e que trabalham de forma séria? Eu acho que sim, porque você tem, apesar de você ter astrólogos que focam muito nesses assuntos, né? Eu mesmo para o UOL cheguei a fazer algumas previsões sobre a Copa, mas bem limitadas, porque não dá para aplicar qualquer técnica nesses jogos. E tem mesmo uma vala comum aí, porque vai gente que se diz vidente, gente que diz que sentiu, que achou, é o achismo, meio o desejo, né? Que o time ganhe, que as coisas aconteçam, que realmente joga na bala comum, mas eu tenho a impressão que o leitor, a pessoa que acompanha um astrólogo, uma pessoa que trabalha com outros saberes, sei lá, um pai de santo, búzios, essas coisas, assim, que vê que o cara é bom, ele segue, ele vê, ele comprova, né? Ele sabe qual é, né? Ele sabe a diferença, né? Recentemente, inclusive, a Bárbara entrou numa polêmica muito nada a ver, que teve a cabeça de uma das colunas que ela fez na Folha de São Paulo, que as pessoas tomaram como uma previsão política, né? Na verdade, a tomada de um lado político, né? Isso já aconteceu outras vezes com você? Já aconteceu uma vez, que me entrevistaram na Veja, eu fiz lá uma análise se o Serra ia ganhar ou não o governo de São Paulo, e pelo mapa dele ele estava com pouquíssimas chances, eu emiti o parecer que pelo mapa dele estava muito difícil, ele obter a vitória e já falaram que eu era contra o Serra. Então, confunde. E não se trata de uma previsão de futuro, na verdade, né? É uma análise que você faz da conjuntura de planetas, enfim. Mas não tem problema, assim, falar de previsão de futuro. Isso é interessante, porque a astrologia nasceu mesmo como uma coisa de previsão de futuro. É que a história toda da previsão de futuro, eu não sei se você tem tempo para isso, é assim. Todo o tempo do mundo para você. Não, é porque é interessante isso. Quando a gente começou a falar do negócio dos almanaques, de como que a astrologia foi para os jornais, depois de um tempo que ela ficou no esquecimento, né? Então, no Ocidente, no começo do século passado, tinha um astrólogo americano e ele resolveu fazer um florescimento da astrologia. Mas por causa do peso das demandas da ciência, da religiosidade nos Estados Unidos, porque lá nos Estados Unidos ele era americano, e ainda é proibido praticar astrologia em alguns estados. Nossa! É considerado crime e tal. Então, o que ele fez? Ele tirou toda a parte de previsão da astrologia e colocou a astrologia como algo psicológico, tá? Então, é como se você tivesse um pouco castrado a astrologia da sua verdadeira potência, que é você ser capaz de, através do trânsito dos planetas, você conseguir deduzir a dinâmica futura de eventos que acontecem no hoje através você analisa o mapa do momento. Pela dinâmica dos planetas, você sabe qual é a tendência daquilo na evolução do tempo. Esse é o trabalho de previsão da astrologia. Sim. Com a astrologia psicológica, isso tudo foi jogado no lixo. É como se tivessem transformado a astrologia em algo mais palatável, que não botava medo nas pessoas. Mas há uma recuperação desse aspecto da previsão de futuro muito sério, feito por astrólogos ingleses, franceses, americanos e italianos, que estão recuperando textos muito antigos de astrologia, onde todo o conhecimento de previsão está lá.
bacana. Agora, por que dá para fazer a previsão e por que a previsão dá certo, isso não é comigo. Eu sei que funciona. De algum jeito funciona. Eu acho que é isso, porque a gente vê a tendência. É claro que o ser humano tem o livre-arbítrio, mas é um livre-arbítrio que não é assim, eu posso tudo, eu posso virar bailarina aos 50 anos, não é assim, entendeu? A gente tem eu sou da linha mais tradicional, mais antiga da astrologia, que não tem medo da palavra previsão. Eu faço previsão de futuro, mas claro que eu não sou vidente, né? Eu faço a previsão ali em cima empregando as técnicas, tudo regra, técnica, não tem nada de intuição, não tem nada de sentimento, é só técnica. Não é ninguém que vem e te conta, né? Não baixa o santo, não baixa a cigana, apesar do lenço. Não, ela tá uma cigana linda, né, gente? Mas não confunda uma coisa com outra, tá? Não tem nada a ver. É só figurino, tá? Acontece. Então, Bárbara, me fala uma coisa. O signo da pessoa, ele determina de fato alguma coisa, ou da personalidade, ou do caráter? Então, é assim. Nas colunas de jornal, ou mesmo na UOL, o que a gente faz? O suprassumo da pessoa é o signo no sol. O que é o sol? É como a pessoa interpreta o mundo. Enquanto você escreve um texto para uma pessoa que tem um sol naquele signo, ela vai entender aquilo, porque ela interpreta o mundo daquela maneira, ela se coloca no mundo. A verdade tem 12 maneiras de ser sentida, os 12 signos. Cada signo entende a verdade da existência da vida de uma maneira. Se você enfocar a verdade por 12 facetas diferentes e apresentar para as pessoas, elas vão entender. Então, o ideal seria, assim, na Índia, por exemplo, tem horóscopo baseado na lua. Certo. Tá, aqui já é o corpo físico, o bem-estar e tal. O sol é bem mais no ocidente, que é o signo solar. Você nasceu no dia tal, você tem o sol, estava transitando em tal signo quando você nasceu, então você é daquele signo. Não pode confundir signo com constelação. Tá vendo, gente? É complexo o negócio. Constelação é uma coisa, signo é uma criação cultural. A constelação é também, porque ela é uma projeção de um objeto cultural, de uma comunidade no céu. Toda a humanidade faz isso, é um hábito. Você tem a astrologia chinesa, japonesa, dos índios da Amazônia. É alguma coisa que tem no ser humano, uma constante neuronal, psicológica, sei lá, espiritual. Eu acho que é uma constante de percepção do mundo, que projeta no céu conteúdos da vida dele, da comunidade dele, do que ele está vivendo. Então a gente pratica a astrologia ocidental, que é tropical, ou seja, ela não leva em consideração a precessão dos equinócios, que os indianos por acaso levam. A astrologia na Índia é uma coisa, do ocidente é outra. E signo não é constelação. Certo. A gente está falando de signos. Uhum. E aí realmente não interfere, por exemplo, no caráter de uma pessoa. Se então, a pessoa caráter, é ruim ou se ela é boa. Se você for analisar o que é um caráter de uma pessoa para um astrólogo, é uma mistura de ascendente, do signo ascendente, com a lua, com o sol. É difícil, gente. Feia coisa, é difícil. O ascendente tem mais a ver com caráter. O ascendente é o primeiro. Entendi. Porque o sol não é óbvio. O sol você vê quando eu pergunto para você, mas afinal, Thaís, o que você quer fazer da sua vida? Como você entende a vida? É o sol que vai se expressar. Entendi. Mas o seu jeito, a maneira de você fazer as coisas, às vezes até a profissão tua, o carro, o meio que vai te levar a realizar o projeto do seu sol é o ascendente, que tem mais a ver com o caráter. Bárbara, você faz uma coluna que é diária no Jornal de Grande Circulação. Qual é a tua rotina de trabalho? Porque deve dar muito trabalho. Dá. Dá mesmo. Dá porque tem que analisar o céu, tem que pegar o mínimo divisor, a coisa mais forte. Você faz isso diariamente? Não, eu procuro fazer de 1 a 2 vezes por semana todas as colunas. E aí mando tudo no mesmo dia para o jornal. Às vezes tem alguma eventualidade, eu faço 4, 5, mando, depois faço mais 2 e mando. Mas é sempre com antecedência. Então, desculpa te cortar. E como é a tua rotina? Então, a rotina do trabalho do astrólogo, eu acho que isso qualquer astrólogo de imprensa vai fazer. Você olha o céu e você analisa a configuração astrológica para aquele determinado signo, contando. A pessoa é de Áries, nasceu quando o Sol estava transitando o signo de Áries, então você vai fazer a análise do céu para a pessoa. Eu gosto de fazer no plano cotidiano, porque aí você tem os estilos, né? Você tem o estilo guru,
que não é o meu. Não gosto, acho ruim isso. Porque eu não me ponho no lugar do guru, né? Não, porque não. Assim é. Olha, hoje tá lá um Sol quadrado Marte, nós estamos vivendo agora um aspecto de Sol com Marte, bem tenso. Então você pode imaginar que os signos mais afetados por isso, por este aspecto, vão estar mais impacientes. Então você coloca lá, modere a sua impaciência, canalize para o esporte, entendeu? Entendi. Então eu procuro trazer para o cotidiano da pessoa, né? O cotidiano dela, o trabalho, a vida, a saúde, a relação com as pessoas que ela gosta. Porque senão fica muito abstrato e depois fica aquela coisa meio de guru, que eu não gosto. Quem sou eu, né? E você faz as previsões para você mesma? Bom, quando eu tenho que tomar decisões importantes, eu olho sim. E peço também para colegas meus olharem, né? Para ter uma visão ainda mais distanciada. E existe bastante diferença da previsão de uma forma de fazer de um astrólogo para outro astrólogo? Você encontra muita diferença de o que você faz ou para pessoas que você pede para fazer? Olha, existe diferença sim. Isso é uma coisa que é um assunto que me interessa bastante. Porque embora você tenha... Tá lá o aspecto, tá lá Lua em Touro, quadrado Júpiter. Bom, os astrólogos sabem que isso é um aspecto de excesso, de exagero, mas a maneira como eles vão traduzir isso para as pessoas muda, entendeu? Vão falar, você vai comer demais, ou você está muito mandão. O outro pode falar em termos abstratos, a energia, não, um astrólogo psicológico, eu diria assim, a maneira de você reagir às ameaças do ambiente vão fazer com que você se bata contra a sua vontade de expandir seus horizontes, uma coisa bem genérica, bem abstrata. O cara que é mais assim, feito eu, assim, nessa linha minha, vai falar, olha, cuidado para não comer demais, porque você vai engordar. Hoje você tá, entendeu? Quer dizer, uma coisa do excesso, do exagero, do superlativo, a hipérbole, né? O Júpiter é o planeta das grandezas, né? Então a gente está com Júpiter em Leão agora, você vê que a entrada dele já foi triunfal, né? Júpiter rege os acontecimentos do céu. Então cai avião, incêndio, tudo que vem do alto, né? Júpiter é o deus dos raios e dos trovões. Que medo. Agora há pouco a gente comentava a respeito do avião da Malaysia Airlines que caiu, que foi abatido, na verdade, no céu da Ucrânia, com um monte de pessoas que participariam de um congresso sobre AIDS. Saiu da Holanda e foi realmente chocante, né? É a notícia que tá... Então, essas coisas grandes, tudo tem a ver com Júpiter, então que ele está aí ativo, né? Mas existe diferença, sim. E tem o público, né? Tem público para tudo. Para todo tipo de leitura. Tem gente que gosta muito do astrólogo mais abstrato, mas que faz você refletir, que faz pensar. E o outro que fala, olha, porque assim, vai muito da concepção de astrologia que a pessoa tem. Né? Entendi. Eu acho que a astrologia é serviço público. Isso é interessante. Entendeu? Que é a tradição dos almanaques antigos. Olha, hoje vai chover, porque está Mercúrio quadrado Netuno. Vai inundar. Tome cuidado para tomar remédio, porque você vai se intoxicar. Sabe assim? Eu acho que ficar extraindo grandes... Não sei. Grandes lições para a humanidade acaba confundindo a pessoa que lê, né? Bom, eu tô aqui, gente, eu tô me sentindo, confesso para vocês, um pouco mais tranquila, porque a Bárbara fala calminha, né? Eu gosto de gente que fala calminha perto de mim, que a pessoa toda, né? Empolgada, fala rápido, eu tô achando massa. Tô falando muito. Tô gostando. Mas assim que é bom. Bom demais. Bom, para você que quer interagir com o programa é muito fácil, basta você usar as hashtags TV da Internet ou a hashtag Imprensa na TV. Vai lá, interage, faça seus comentários, depois a gente fala sobre isso, respondemos, ok? Fiquem à vontade de fazer parte disso e depois o programa vai para o ar na íntegra, lá no Portal Imprensa, nos nossos canais e também no canal da OTV lá no YouTube. Para acessar com a gente é muito fácil, www.portalimprensa.com.br/imprensa na TV, só chegar lá. Falando de calma, eu vou mostrar para vocês um vídeo agora de uma repórter que eu também considero que fala calminha, assim, acho sempre bonitinho quando ela tá no vídeo. Me dá essa calma que você me passa, sabe, Bárbara? Você coisa tranquila. Que é a Ananda Apple. Nessa semana ela fez uma coisa bem interessante, que ela foi fazer uma reportagem de campo em Santo André, de manhã numa escola pública, falando de uniformes escolares que estavam atrasados. Dá uma olhada no que ela fez e como ela ficou emocionada com isso. Achei bem interessante. Vamos lá.
que até nesse início de manhã nem se nota tanto a falta de uniforme, porque as crianças usam casaco do ano passado, que as mães já pedem um número maior, prevendo a situação de atraso que é quase que permanente. Só que uniforme é identificação, é segurança da criança, é igualdade dela perante os outros. E tem mãe, Trali, que não consegue comprar roupa de frio. É muito caro. Então, o uniforme protege contra o frio. Hoje cedo, a gente viu chegar aqui, 6 e pouco da manhã, estava uns 12, 13 graus, uma menininha só de sandália. Eu cheguei a dar minha meia para ela, porque eu tenho 2 menininhas, eu sei o que é isso. Não dá para acontecer esse tipo de coisa. É uma questão de respeito. Como é que você espera que uma criança aprenda passando frio na sala de aula? A mãe não tem de onde tirar. Então, é uma questão de respeito do poder público com essas crianças. Eu achei super interessante essa cena e eu até queria que depois que a Bárbara comentasse, porque a gente sempre fala que o jornalismo, desde que a gente começa a estudar, que tem a ver com comunicação social, né? Que a gente tem que estar próximo à sociedade. E realmente a gente passa por momentos muito estranhos na nossa profissão, né? E dar de cara com esse tipo de coisa, eu achei uma atitude muito interessante da Nanda, de tirar a própria meia e dar para a menininha, que era 6 e pouco da manhã, a menininha de sandália, desagasalhada, né, sem agasalhos, ela ficou muito tocada com aquilo, eu achei interessante. E tem gente que critica, que fala que o jornalista tem que se manter distante e que não pode... Eu acho muito complicado isso, né? Eu acho que sei lá, o senso de cidadania dela passou na frente, né? Mas tem que passar numa dessa, né? Ela foi cidadã, ela foi generosa, solidária, né? Eu acho que isso em primeiro lugar, né? E bateu um bolão, né? Parabéns, a Nanda, foi bem legal. Bárbara, falando desse ano, que é um ano bacana para o Brasil, né? A gente acabou de sair de Copa do Mundo e daqui a pouco, aliás, esse ano a gente viveu de eventos, né? Começamos com Réveillon, depois Carnaval, Copa do Mundo e agora eleições. Acabou o ano depois das eleições. Acabou o ano, né? E nas eleições, falando das previsões, a gente vai ter um momento eleitoral meio tenso no Brasil, como parece que ele está se apontando? Então, eu tenho brincado com as pessoas que me perguntam assim, porque todo mundo que me pergunta, e as eleições? Eu falo, eu não consegui chegar lá, porque antes tem sempre alguma coisa antes. Tem a Copa, aí fica na Copa, e eu não consigo nunca chegar em outubro. Eu já estava me preparando para ver as eleições, aí cai avião, aí acontece não sei o quê. Então, assim, a gente está vivendo um momento bom para o Brasil, até 2018, assim, tá? O que é esse momento bom? Isso aí já se repetiu na história do Brasil, que foi na época das crises internacionais dos anos 20 e os anos 30 do século 20, né? Que trouxe a possibilidade do Brasil se equilibrar. Isso está acontecendo de novo. Então, assim, em termos gerais para o Brasil, não é assim um período ruim. A gente tem uma configuração tensa perto das eleições, não tenho condição ainda, não vi ainda, não analisei a fundo o mapa da Dilma, dos outros candidatos, mas me parece que o Aécio Neves está com o mapa muito detonado. Assim, quando começou a Copa, a gente viu o mapa do Filipão, porque ele é o técnico da seleção. Sim. E o mapa do Filipão estava muito detonado, né? Ele perdeu parentes, o Saturno em cima do Sol dele. Nossa, 2, né? E ele encerrou uma fase da vida dele, com certeza. O Saturno fechou. Então, é assim, o mapa do Aécio também não está muito bom. Então, o que a gente vê? O mapa da Dilma não está muito bom, mas ela é presidente, ela tem uma grande porcentagem e ela tem uma grande aceitação. E o mapa do Aécio está ruim. Entre os dois, você tem que usar o senso crítico, o bom senso, né? Milagres, reviravoltas, acho difícil acontecer, tá? Mas não posso bater o martelo ainda, porque não estudei a fundo. O Eduardo Campos tem um mapa interessante, ele vai estar com Júpiter em cima do Sol, isso aí dá para falar, com certeza. Ele vai ter uma expressividade maior, tá? Ele vai ser um elemento importante no resultado dessas eleições. Isso já dá para eu te dizer. Entendi. Tá? Porque ele tem o Sol em Leão, o Júpiter vai passar lá, agora em agosto ele vai ter uma expressão maior, tal. Então ele vai ser um fiel da balança, aí, provavelmente, mesmo, tá? O que tem também de interessante é mudanças econômicas que estão vindo por aí. Elas virão com este ou aquele governo. Não importa qual.
E isso aí vai ajudar o Brasil a se afirmar essa posição que vem firmando desde 2006, que é quando começou esse aspecto, que vai até 2017. São 10 anos aí de uma boa onda astrológica para o Brasil, tá? Entendi. E assim, eu acredito que a Dilma vai ganhar, mesmo no segundo turno, tá? Ela tem bons aspectos de Marte, de Sol, nas épocas da eleição. Não, como eu te falei, não vi ainda mais coisas. Agora, como o mapa do Aécio está ruim, né? E ele é o principal. E ele é o principal opositor nesse momento, né? Então isso que eu fico pensando. Agora, para São Paulo, por exemplo, eu não vi, eu nem tenho os dados do Alckmin, eu tenho, mas do candidato do PT eu não tenho, eu não posso dizer. Não dá para emitir nenhum parecer sem o mapa da pessoa. Esse ano vai ser malucão aqui no Brasil, né? Já tá, né? A gente já está chegando Já em agosto tá, e parece que o ano nem começou direito, né? E o ano que vem a gente tem a quadratura de Júpiter com Saturno, que vai ser bem séria. Porque o Júpiter até agora, que ele é o planeta da grandeza, da expansão, né? Que a gente estava falando antes, ele estava numa posição favorável ao assentamento, à conservação, tá? O ano que vem vai ser o contrário, ele estará favorável às forças da renovação. Isso tem um lado bom, mas os planetas nunca são só bons ou só ruins, entendeu? Vai mexer muito na eletricidade. Tem rupturas, tem um monte de coisa. Tem rupturas e tem novidades boas aí para a educação no Brasil. Acho que esse é o grande campo. Educação, você estava falando da escola. Educação é um assunto, sabe, para o Brasil focar. Por exemplo, assim, de vez em quando naquele céu do mês que eu escrevo lá para o UOL, eu coloco assim: se a presidente Dilma tivesse um astrólogo do lado, o astrólogo diria: faz isso, faz aquilo, parará, porque o astral tá bom para isso vai ser positivo. Então eu vou repetir: se tivessem astrólogos ajudando o governo brasileiro, a gente estaria falando para quem pode decidir as coisas, né? Que é assim: invistam na educação, na educação primária do país. Nós vamos viver um momento até agosto de 2015 maravilhoso para expandir, para trazer mais consciência da importância da educação fundamental. Eu estava até agora que você estava falando nisso, me veio a cabeça que quando a gente fala que tem astrólogos ajudando fulano, astrólogos ajudando ciclano, muita gente usa muita incredulidade, né? Até dá uma... mexendo com astrólogo. E não é assim, né? Não é. Muita gente... É que a gente não pode falar, né? Quem é o cliente da gente, mas a gente tem clientes aí na política, no mundo das artes. Eu queria te perguntar isso, existe vamos supor, como se fosse um código, como acontece com médicos, que você não dá o diagnóstico de fulano de tal, você não abre a ficha do seu paciente, vamos dizer assim, quando uma pessoa te contrata para fazer um mapa? Como assim? Por exemplo, ficam sabendo que você fez o mapa, estou fazendo do Príncipe Harry, uma coisa bem... Tá. E aí vão lá, Bárbara, você fez o mapa do Príncipe Harry, e aí, hein? Não e pode. Aí? Então existe um código de confidencialidade, vamos dizer assim? Total. Tanto que você não pode falar quem é o seu cliente. Uhum. Então já existe por aí, né? Já existe por aí, é de boca em boca, né? E assim, eu depois que... trabalhar na mídia te dá as pessoas te conhecem mais, né? É até um pouco assustador. Então... eu atendo pessoas por Skype ou por e-mail, eu não levo em casa. Não sei clientes meus já de mais tempo e tal, porque é uma defesa, né, que você tem. Claro. Mas esses clientes, eles indicam de boca, né, um por um. E aí eu atendo, mas quem eu não conheço, pode ser a pessoa mais famosa do mundo, não... o Príncipe Harry esquece, tá? Não vai ter previsão da Bárbara. Bom, voltando. Os leitores, como você tem uma coluna em jornal, eu imagino que os leitores também te procurem via e-mail, por exemplo, com questões, perguntas e tal. Que tipo de questão chega para você dos leitores? Olha, eu recebo desde críticas até sugestões. Tem gente, é engraçado, tem gente que fala assim: você não gosta do meu signo, você só publica coisas ruins do meu signo. Aí tem o pessoal que fala: fala mais de trabalho, fala mais de amor. O que você falou foi muito legal, me ajudou a tomar uma decisão. Eles dialogam, tem um diálogo muito intenso assim com
com os leitores. Principalmente por realmente. e-mail, redes sociais, eu imagino que você deve receber uma saraivada de pergunta, né? Você consegue dar conta de responder? Então, tudo eu respondo pessoalmente. Eu não tenho ninguém, faço tudo sozinho. Tem uma página no Facebook que aí está sendo problemático, porque muita gente tem falado, né, dessa agressividade que está nas redes sociais. E eu também tenho sentido Você isso. sente isso? Pessoas assim que escrevem coisas absurdas porque você escreveu, fez uma análise. Tá brincando? Não tem educação, não tem uma agressividade mesmo. Então, no começo, eu ficava magoada, ficava chateada e respondia. Agora eu deleto, eu bloqueio, porque não tem mais jeito. É né? lógico. Eu não acredito, por causa de previsão, Tem, eles por causa de atacam previsão, você. É um absurdo. As redes Pessoas sociais- discutem, sabe o que é aquela coisa de brigar com a notícia? Mas tem O Brasil tom ruim, não né? vai ganhar a Copa. Isso eu estou falando desde o ano passado. O Brasil não vai ganhar a Copa. O Brasil não vai ganhar a Copa. Todos os astrólogos brasileiros sabiam que o Brasil não ia ganhar a Copa. Todas as pessoas com quem eu conversei. Uns ainda tinham uma atitude assim, não, mas a gente vai falar, não, a gente vai torcer. Eu falei, nossa, eu continuo torcendo para estar errada. Mas, astrologicamente, as chances do Brasil ganhar são mínimas. E qual é a possibilidade de erro numas dessa, Bárbara? O erro é do astrólogo, a gente sempre erra. Quando existe um erro, é do astrólogo. Por exemplo, você quer forçar a barra, entendeu? Você quer ver um negócio que não está ali. Você quer o Brasil Você ex-campeão quer o do Brasil ex-campeão. Aí você enxerga trígonos onde só tem quadraturas. Isso é muito bom. Ai, essa foi boa, muito boa. Então, Mas né, viu, gente? Então não é assim que funciona, né? Não dá pra forçar a previsão, ou E seja, de outra forma, na né? astrologia funciona muito aquela ideia do trabalho em equipe, sabe? Por exemplo, quando você tem uma coisa grande, Copa, é bom você trocar conhecimento, pegar vários astrólogos e olhar, porque cada um vai olhar um negócio e quando você começa a viajar muito, o outro te puxa, fala, não tem hexa, olha isso aqui, olha esse jogo, olha Não tem esse hexa, Marte. muito bom, né? Ô, Bárbara, como é que você faz para fazer, por exemplo, no caso do Hexa, do Hexa não, da seleção brasileira, o Hexa que não veio, né? Da seleção brasileira. Como se faz um mapa astral de um time, Então, por exemplo? isso é interessante. Aí eu gosto bastante. Porque aí tem uma galera, né? Como é que Então, é assim, tem uma técnica que eu super confio, porque eu já apliquei muitas vezes e ela funcionou muito bem, que é uma técnica de astrologia de guerra, que foi compilada de conhecimentos mais antigos ainda por um astrólogo italiano do século XIII, tá? O Guido Bonatti, para mim esse cara é demais. Ele compilou todo o conhecimento da época que havia sobre a astrologia de várias fontes. E ele foi conselheiro de guerra de um conde italiano. E ele sistematizou uma técnica que ajuda você a ver se o país que está atacando, a cidade que está atacando, vai ganhar ou não. E isso tem duas astrólogas americanas que aplicaram essa técnica com muito sucesso em jogos nos Estados Unidos, há uns 15 anos atrás. E eu tenho aplicado essa técnica numa seguinte condição, a única, que é quando você tem um time que tem o troféu. Por exemplo, nessa Copa a gente tinha a Espanha como vencedora da última taça. Sim. A Espanha venceu. Você pode aplicar essa técnica totalmente em todos os jogos da Espanha. Olha que interessante. E o índice de acerto é de 90%. É um absurdo de acerto, tá? É um mistério, funciona mesmo. Essa técnica não pôde ser aplicada no caso do Brasil. Porque não era o campeão. Mas a gente pôde aplicar uma outra técnica de um astrólogo inglês do século XVIII, que é William Lilly, que foi conselheiro do Cromwell na época da Revolução Gloriosa da Inglaterra. Gente, eu tô amando isso. É tudo de astrologia de guerra. Eu adoro. Interessante. Então, assim, deu para aplicar, deu para ver os 3 jogos do Brasil. Eu já achei que o Brasil não ia chegar na quartas de final, acabou chegando com os pênaltis, né? Foi. Então foi meio sorte, assim, né? Então o Brasil acaba ali, nas oitavas de final, né? E então como é que eu fiz? Primeira coisa, o Brasil estava jogando em casa, isso já dá um ponto a favor astrológico para o time. Certo. Depois a gente analisou, eu tive uma conversa
bem comprida com o cara da UOL lá que me encomendou o trabalho, para ele me explicar várias coisas, jogadores, o treinador Filipão, Parreira e tal. Aí fui para casa, levantei mapa de Parreira, de Filipão e de todos os jogadores que iam em campo e na reserva. Tá brincando. Muitos você não tem um horário, então você tem um procedimento padrão que você coloca o ascendente com o signo solar, ou põe todos os mapas para o meio-dia, você tem um protocolo, tá? E aí você vai fazendo, por exemplo, fulano em tal jogo estava bem, estava mal. O Neymar, por exemplo, estava na cara que aconteceu alguma com o Neymar, por causa do mapa dele. Caramba. O Neymar a gente tem mapa com horário tudo certinho, entendeu? Então, você vê, o mapa do Filipão ruim. Que acontecesse alguma coisa. Mapa do Filipão ruim. Mapa do Parreira ruim. Mapa do Neymar ruim. O mapa do jogo tá ruim. O que você vai... O que você espreme e tira o quê daí? Isso aqui não vai ser, né? Isso é muito interessante. Você está falando de técnicas, então existem muitas técnicas para... É técnica. Tem muitas técnicas diferentes para fazer as previsões para determinadas coisas. E assim... eu que não tenho vidência, nem intuição, nem nada disso, uso técnica. E aí elas vêm de muito tempo, você pode desenvolver a sua própria técnica, porque você está falando de técnicas do século XIII, do século XV. São bem antigas mesmo. São bem antigas e tem muita coisa antiga que não serve mais para hoje. Por exemplo, muitas regras de medicina. Ontem mesmo uma amiga estava perguntando, fulana vai operar o seio com a lua em câncer, isso... Antigamente era um problema, mas hoje a medicina, a ciência já avançou muito, então você não precisa levar ao pé da letra postulados que eram muito verdadeiros há 3 séculos atrás, há 2 séculos atrás. Né? Entendi, mas isso vem vindo? As pessoas trazem isso? Trazem, tem manuais, tem livro, tem muita coisa escrita, né? E tem esses caras que estão traduzindo tudo do grego e do latim, então a gente está conseguindo ter acesso. Claro que, assim... Se alguém quiser fazer uma técnica, eu acho que tudo bem, mas quem sou eu para fazer uma técnica? Eu sigo os antigos e vou vendo o que funciona e o que não funciona. Tem técnicas que para mim não funcionam. Eu não consigo nada com ela, não consigo um bom resultado. Outras eu consigo. Mas isso é bem de astrólogo da linha mais, vamos dizer assim, mais careta, mais tradicional, mais conservadora, mais antiga. Os modernos, eles acreditam mais na intuição, no momento, é outra viagem, é outra abordagem. Entendi, igual psicólogos que tem diversas linhas de Muito, psicologia, a gente muito. pode aplicar mais ou menos a mesma Tanto a que mesma é observação. uma coisa interessante, que hoje em dia a astrologia voltou como um objeto de estudo do departamento de retórica em universidades americanas. Que bacana. De ciências de comunicação. Isso Porque é muito é o legal. discurso, né? É A astrologia é muito baseada no discurso. É uma linguagem simbólica que você traduz para a língua que você fala, com o repertório de vida e de conhecimento que você tem. Então é uma coisa que tem uma subjetividade muito grande. Por isso que não pode chamar de ciência. Você não pode reproduzir no laboratório uma experiência. É possível, por exemplo, você fez um mapa de um período X e aí publicou na coluna do jornal. No ano que vem, no mesmo período, acontecer mais ou menos a mesma previsão? Isso acontece? Bom, de repetir as previsões? Todo ano, todo mês a Lua passa pelos mesmos signos. Todo ano o Sol passa pelos mesmos signos. A Vênus também, Mercúrio também. O que muda muito é que, apesar dos fatos passageiros serem mais... o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus estarem sempre passando nos mesmos signos, é um ciclo infinito, você tem conjunturas astrológicas dos planetas que são mais lentos, diferentes, entendeu? Então isso é que dá a diferença. Deu para? Não, entendi. Aí tem uma outra coisa que até eu levantei diversas perguntas com outras pessoas para fazer para você, inclusive. Tá bom. E uma delas tem a ver com religiosidade. Porque existe um choque de, por exemplo, vou te falar da minha família que é mineira do interior. E aí a minha avó tinha horror de horóscopo, porque horóscopo não era da igreja, entendeu? Era outra coisa. E aí teve uma vez que a gente trouxe, bem pessoal, a gente trouxe minha avó aqui no Mosteiro São Bento. Tá. Então na hora que a gente entrou, em cima assim, já tem, né, os símbolos dos signos, etc. Quando que aconteceu essa separação, essa junção? No século XVIII, que foi a grande racha. No século XVIII,
aconteceu o seguinte, a última universidade que ensinava astrologia acabou, que foi na Universidade de Salamanca, 1777, o último curso acabou. Estava vindo, sendo tudo suplantado pelo racionalismo, tá? Então, o racionalismo, ele veio com tudo, acabou jogando a astrologia como superstição. Uhum. Mas se você olhar a história do conhecimento e a história da astrologia, você vê que, primeiro, médico só se formava se fizesse exame oral de astrologia. Papa tinha astrólogo. Olha isso. É que na igreja. Não é à toa que está lá, né? É muito legal, né? Então, isso é recente. Na história da astrologia, a cisão entre conhecimento acadêmico e religiosidade e a astrologia é recente, tem 2, 3 séculos. Para um conhecimento que tem 5.000 anos, não é nada. Nossa, é verdade, não é nada. Se fosse uma besteira tão grande, não tinha ficado. E ainda existe, você acha? Tem gente que ainda tem esse certo preconceito, vamos dizer total. assim? Quando como eu leio, atendo mapa, a gente fala ler mapa, né? Há muitos anos, eu lembro que quando começou a aumentar a religião evangélica, começou a aumentar no Brasil, eu tive várias clientes que se converteram e elas puxavam a cruz, dizendo que eu era do demo. Ai, Jesus! Elas vão chegar perto da Bárbara com água no pescoço e água benta. E aí ficou uma coisa Maria. assim que não podia. Então tem isso. Agora, os árabes, né, que são grandes compiladores, sistematizadores do conhecimento astrológico, eram muçulmanos e eram astrólogos e se consultavam. Na Índia, no brahmanismo, a astrologia ali, né? Uma coisa junto da outra. Nas religiões japonesa e chinesa também é junto. Quer dizer, agora, é uma coisa do Ocidente, né? É uma coisa do Ocidente muito recente, 2, 3 séculos. Mas agora tem o pessoal da teoria de campo. Tem mais. Que está tentando juntar as coisas, né? Outra vez. Vamos ver. Isso é um problema que não me aflige, viu? Não te incomoda? Eu acho que deve incomodar muito quem acredita na deusa ciência, que a religião é a ciência, né? Ou a religião é a religião. E aí se vê diante de achados astrológicos, como é que ela vai explicar? Eu acho que isso é interessante. Um grande compilador da astrologia também foi São Tomás de Aquino. Sim, então. Que escreveu no Suma contra os Gentios, ele escreve todo um arrazoado, que a gente é uma fonte boa de conhecimento astrológico. Ele que escreveu. E ele se põe contra a astrologia, mas ele diz o seguinte, que a astrologia acerta muito no mundo sublunar, ou seja, nós. Mas que o ser humano tem a capacidade de pensar e decidir, é verdade, né? Isso é verdade. Você tem lá um Marte, quadratura com o teu Sol, você fala, bom, eu vou dar vazão à vontade de destruir tudo ou eu vou canalizar isso para os esportes? Você tem um livre-arbítrio, né? É, lógico. Você estava falando, me ocorreu agora que a gente estava falando de religião e tal. Nos Estados Unidos, você falou que em alguns estados é proibido fazer previsão astrológica. Por que isso? Porque ué. Porque é ótimo, né? Eu não porque sei o que tá? é. Eu acho que deve ter alguma raiz. Eu não sei detalhes. Porque eu fico pensando se tem a ver, se tem alguma ter, raiz né? religiosa, ou se é alguma raiz política. Porque lá nos Estados Unidos eu sei que bebida alcoólica não pode ficar a menos de 90 centímetros da altura da criança. Eu acho que é tipo assim, são coisas, né? De legislação mesmo. Não é? Então, mas tem muito psíquico. Eu tive em Nova York ano passado, eu tinha psíquico. Não tem só, mas tem lá psíquico. O que será esses psíquicos? Não sei, será que são pessoas que sentem? Porque aqui a gente tem as religiões afro, né, e o espiritismo que congrega, né? Sim. Todas essas pessoas que sentem, que veem coisas, que sentem coisas, elas vão para aí, né, a maior parte. Mas lá no Nova York não tem nada disso. Então é o psíquico. Você já foi pra lá ver? Não, Nova York eu nunca fui. Psíquico. Em tudo quanto é lugar. É. Ai, gente. E aí você entra e faz uma consulta. Psíquico. O horóscopo chinês, ele também precisa de especialização? É outro. É outra coisa, né? É uma criação cultural, né? Que tem um em inglês muito interessante, chama Nicholas Campion.
E ele dá aula de astrologia na Universidade de Leeds, na Inglaterra. E ele criou um termo que chama astronomia cultural. O que é astronomia cultural? Astronomia não é o estudo dos corpos físicos, né? Que vem com Descartes. Separar espírito e matéria, tal, parará. Este copo é feito de plástico, tem tal tamanho, parará, isso é astronomia. O que o copo representa já é astrologia. Então, a astronomia cultural seria isso. Atributos que uma determinada cultura cria em cima de corpos celestes. E a relação disso com o diálogo disso com o momento presente da comunidade. É incrível isso. Muito legal. Tem os tratados antigos, sei lá, século 2, 3 depois de Cristo, tem capítulos inteiros sobre como achar um escravo fugido. Ai, Jesus. Se a pessoa é de nascimento nobre ou ela é de uma família humilde, filha de escravos. Então, por quê? Porque a astrologia reflete os problemas da época. Muito interessante. Tem todo um capítulo, por exemplo, os medievais eram bons nisso, porque eram conselheiros de reis e tudo. Também a astrologia individual, ela nasce no Ocidente no século passado, porque até então só rei e rainha. Eles têm tudo anotado, o horário, né? Então tem lá os atributos todos, tudo assim, popularizou, mas pelo signo. Pelos signos. Muito bom. Bom, gente, a gente está quase terminando o Imprensa na TV, falta pouquinho para acabar. Bom, a Bárbara está dando uma aula de astrologia aqui pra gente, está super interessante, verdade, muito legal, porque eu sou bem Zé Mané com esse assunto, assim, não entendo quase nada, mal entendo dos signos. Não entendo nada, tô achando muito legal. Não, porque é muito mais histórico do que a gente imagina. Mas não é e as datas são muito boas. É assim, é porque é do astrólogo. Se você convidar para falar aqui, um astrólogo que não gosta de história, né? Eu queria ser arqueólogo, eu estudei ciências sociais, ciência política, eu gosto disso. Então eu vou para isso, história da astrologia e tal. Mas tem astrólogo que não gosta, que não se liga nisso. Você vai ter outro discurso. Outro tipo de coisa. Nossa, mas eu tô achando muito legal. Não, por esse lado é legal mesmo. Não, é muito legal, de verdade. Bom, se vocês quiserem acessar a Bárbara, é fácil, né? Folha de São Paulo, UOL, né, Bárbara? Você tá sempre por ali. Folha de São Paulo diariamente no UOL. É mensalmente? Previsão mensal. É que eu faço um apanhado do céu para o Brasil e uma previsão para cada signo. E tem a página lá do Facebook, né? Bárbara Abramo Astrologia. Ah, só que não entrem lá pra brigar com a Bárbara por causa das previsões, porque ela também não tem culpa, né, gente? Ela faz lá o que tá no mapa, né? Não tá inventando nada, né, Bárbara? Não, pois não briguem com ela, porque, nossa, a internet às vezes dá vontade de chorar, né? Ai, pois é, né? Você que o diga, né? Que trabalha com a gente de vez em quando passa por alguns perrengues por conta disso, mas enfim, passa também, né? Bárbara, eu queria te agradecer por estar no Imprensa na TV. Um prazer, foi muito gostoso mesmo. Que bom, aprendi também. bastante. E ela é calma, delícia. Imagina. Ai, só muito você bom. que acha. Ai, achei lindo, gostei muito. Muito obrigada de verdade por ter vindo, um prazer. Tá. E aí vocês sabem que para acessar o Imprensa na TV é fácil aqui pela TV, todas as sextas, das 3 às 4 da tarde, ou então lá pelo Portal Imprensa, www.portalimpressa.com.br/imprensa na TV. Eu tô bem, né? Fala sério. Então semana que vem a gente tá aqui, das 3 às 4 de volta, ao vivo com vocês. Beijo, tchau.